Bom, vamos entender como configurar o sistema para escriturar os registros K250 e K255 na produção em terceiros. Então, a produção em terceiros ela é escriturada nos registros K250 e K255. Nesse artigo vamos aprender como configurar o sistema para que esses registros sejam escriturados na geração do bloco K. Nos próximos artigos vamos apresentar exemplos de escrituração desses registros no sistema. Então, vamos começar pelos produtos. Primeiro vamos entender o item produzido no terceiro. Então, os itens produzidos em terceiros são escriturados no registro K250 e no cadastro do produto correspondente ao item produzido é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo para a correta escrituração do K250. Tá? Então, para dar mais dinamismo ao treinamento, vamos apresentar aqui os campos e ao mesmo tempo a gente vai vendo essa configuração na nossa base de treinamento, ok? Então, nossa base de treinamento, vamos considerar o exemplo do produto PA16 parafuso XP1 com tratamento térmico, tá? Esse é um produto aqui que ele é produzido em terceiro, tá? Então, primeiramente, vamos entender aqui o tipo de produto. Então, o tipo de produto selecionado deve estar configurado como tipo de produto SPED fiscal 03 produto em processo ou 04 produto acabado, e pode ser fabricado, tem que estar marcado porque eu vou gerar a ordem de produção para o item produzido no terceiro. Geralmente a opção selecionada aqui é produto semi-acabado ou produto acabado. Tá? Vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Eu vou pesquisar aqui o parafuso. Tá, encontrei aqui o PA16, o parafuso XP1 com tratamento térmico. Aqui o nosso tipo de produto está como produto acabado. Tá? Então, vamos avaliar aqui nos tipos de produto, como é que está configurado aqui o nosso produto acabado. Tá aqui. Então, vou editar aqui o nosso tipo de produto acabado. Ele está com o tipo de produto SPET fiscal 04, produto acabado, e pode ser fabricado, está marcado, tá? Seguindo aqui o padrão que foi apresentado no artigo. Então, voltando aqui para o artigo, o método de suprimento desse produto tem que ser fabricado. A empresa, ele tem que estar habilitado na empresa que vai ser feita a escrituração do bloco K. E setor de estoque, esse produto ele tem que estar habilitado para o setor de estoque de entrada, né, no reporte da produção. Então, normalmente para produtos semi-acabados, o setor de estoque de entrada no reporte da produção é produtos semi-acabados, e já para produtos acabados, geralmente o setor de entrada no reporte é expedição. Tá? Então, vamos ver isso na nossa base de treinamento. Vou voltar aqui para a tela de produtos, vou editar aqui o parafuso XP1 com tratamento térmico. Então, aqui a unidade de medida principal do produto está como unidade, tá? O método de suprimento aqui, olha, fabricado, ok? As empresas, eu habilitei esse produto para a empresa 01, habilitei ele para o setor de expedição, porque se trata de um produto acabado, ok? Então, seguindo o padrão aqui que foi apresentado no nosso artigo, tem mais uma configuração aqui que é interessante mencionar e destacar, que é essa aqui, olha, tipo de ordem padrão para geração de ordem de produção. Eu selecionei aqui o tipo de ordem padrão produção em terceiros. Tá? Então, quando eu gerar a ordem para esse produto aqui, o sistema já vai sugerir esse tipo de ordem aqui, produção em terceiros, para fabricação desse produto, ok? Vamos voltar aqui para o nosso artigo. Vamos entender agora o insumo consumido, né, e remetido para a produção no terceiro. Então, os insumos consumidos e remetidos para a produção no terceiro são escriturados no registro K255. No cadastro do produto correspondente ao insumo consumido e remetido para o terceiro, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo para a correta escrituração do K255. Então, o tipo de produto selecionado deve estar configurado como tipo de produto SPED fiscal
00 mercadoria para revenda, ou 01 matéria-prima, ou 02 embalagem, ou 03 produto em processo, 04 produto acabado, 05 subproduto, ou 10 outros insumos. E ele tem que estar com o campo, pode ser incluído em uma lista de materiais marcado. Geralmente a opção selecionada aqui para o tipo de produto é matéria-prima, produto semi-acabado ou embalagem. Tá? Geralmente são essas opções que são selecionadas aqui. Tá? Vamos para a nossa base de treinamento. Então, o insumo consumido pelo terceiro, que vai ser remetido para o terceiro, no nosso exemplo, é o parafuso XP1, tá? O MP31. Ele está com o tipo de produto aqui na nossa base de treinamento, matéria-prima. Tá? Então, vamos acessar aqui o nosso cadastro de tipos de produto. Vamos editar aqui o tipo de produto matéria-prima. Então veja aqui que o tipo de produto SPET fiscal está como 01, matéria-prima, e pode ser incluído em uma lista de materiais, está marcado, ok? Voltar aqui, então a empresa, o produto tem que estar habilitado para a empresa onde será feita a escrituração do bloco K. Setor de estoque, tá? Então o setor de estoque, primeiramente esse produto ele tem que estar habilitado para o setor de estoque de entrada, de compras ou produção, tá? Então se for uma matéria-prima, eu compro a matéria-prima, né? Se for um produto semi-acabado, ele vai ser fabricado, né, pela empresa. Então se for uma matéria-prima ou embalagem comprada, geralmente o setor habilitado é o almoxarifado. Se for um produto semi-acabado, geralmente o setor habilitado é produtos semi-acabados. Então esse é o item 1 relacionado ao setor de estoque. Item 2, produto deve estar habilitado para o setor de estoque de materiais nossos em poder de terceiros. Então na remessa de materiais para a produção em terceiros, o material geralmente é transferido do setor almoxarifado ou produtos semi-acabados para o setor materiais nossos em poder de terceiros. Tá? Então ele tem que estar habilitado para esse setor materiais nossos em poder de terceiros para poder ser feita essa transferência. Item 3, o produto ele deve estar habilitado para o setor de estoque de retorno de terceiros. Tá? Então quando o meu terceiro terminar a industrialização por encomenda, ele vai fazer um retorno simbólico aí do material que foi remetido para industrialização por encomenda, e aí nesse retorno o material ele é geralmente transferido do setor materiais nossos em poder de terceiros para um setor simbólico e transitório chamado de retorno de terceiros. Tá? Então esse produto tem que estar habilitado para esse setor de retorno de terceiros, tá? Para o sistema conseguir fazer essa movimentação. E por fim, o item 4, o produto deve estar habilitado para o setor de estoque em processo, porque no processamento da ordem de produção em terceiros, o material geralmente é transferido do setor retorno de terceiros para o setor estoque em processo. Tá? Então, resumindo, o insumo consumido que será remetido para a produção em terceiros deve estar habilitado para os setores almoxarifado ou produtos semi-acabados, tá? Aí depende se é uma matéria-prima ou embalagem ou um produto semi-acabado, materiais nossos em poder de terceiros, retorno de terceiros e estoque em processo. Então na nossa base de treinamento, vamos editar aqui o parafuso XP1, que é o insumo consumido que vai ser remetido para o terceiro. Aqui a unidade de medida principal está como unidade, tá? O método de suprimento comprado, está habilitado aqui para a nossa empresa 1, que vai ser a empresa onde vai ser feita a escrituração do bloco K. E aí repara que estamos com os 4 setores, né, destacados no artigo marcados. Tá? Então está marcado aqui o almoxarifado, está marcado aqui materiais nossos em poder de terceiros, está marcado o retorno de terceiros e está marcado o estoque em processo, ok? Então voltando aí para o nosso artigo, nós apresentamos o exemplo do MP31, parafuso XP1, que é um insumo consumido que é remetido para o terceiro para a fabricação
do PA16, parafuso XP1 com tratamento térmico. Por fim, vamos entender o serviço de produção no terceiro. Então, o serviço de produção no terceiro, no nosso exemplo, é o serviço de tratamento térmico. Esse serviço ele faz parte da lista de materiais do produto, que será produzido no terceiro, mas não é escriturado no bloco K. Ele faz parte da lista para compor o custo de produção do produto no terceiro. Então, no cadastro do produto correspondente ao serviço de produção no terceiro, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo. Tá? Então, primeiramente, o tipo de produto. O tipo de produto selecionado ele deve estar configurado como tipo de produto de PET fiscal, geralmente definido como 09 serviços, né? É o serviço de produção em terceiros. Pode ser incluído em uma lista de materiais marcado e pode ser comprado também marcado, né? Porque eu vou comprar o serviço de produção em terceiros. E geralmente a opção selecionada é serviço de produção em terceiros. Tá? Então, se você quiser, você pode cadastrar um tipo de produto chamado serviço de produção em terceiros e configurá-lo da forma que foi apresentada aqui no artigo. Vamos para a nossa base aqui de treinamento. Vamos acessar aqui a tela de produtos. Então, estou vendo aqui, olha, o produto SPET1, serviço de tratamento térmico do parafuso XP1. Tá? O tipo de produto aqui é serviço de produção em terceiros. Vamos ver aqui como que está configurado esse tipo de produto na nossa base de treinamento. Eu vou filtrar aqui produção, aqui no tipo de produto. Achei aqui, olha, serviço de produção em terceiros. Vou editar ele aqui. Então, o tipo de produto SPET fiscal está como 09, serviços, pode ser incluído em uma lista de materiais, está marcado, pode ser comprado, também está marcado. Okay? Então, são essas configurações que foram destacadas no artigo, foram apresentadas aqui na base de treinamento. Voltando aqui para o nosso artigo, método de suprimento do produto tem que ser comprado. Política de suprimento, selecionar a opção ressuprimento sob encomenda sem consulta ao estoque, porque esse é um serviço que vai ser comprado sob encomenda. Tá? Empresa, habilitar o produto na empresa onde vai ser feita a escrituração do bloco K. Setor de estoque, então, item 1, ele tem que estar habilitado para o setor de estoque de retorno de terceiros. Então, na entrada, né, da compra de industrialização por encomenda, o serviço geralmente dá entrada em um setor simbólico e transitório chamado de retorno de terceiros. Então, ele tem que estar habilitado para esse setor. E item 2, o produto deve estar habilitado para o setor de estoque em processo. Então, no processamento da ordem de produção em terceiros, o serviço geralmente é transferido do setor retorno de terceiros para o setor estoque em processo. Logo, geralmente, o serviço de produção em terceiros deve estar habilitado para os setores retorno de terceiros e estoque em processo. E aí, por fim, nós temos uma configuração, serviço de industrialização em terceiros, lá na aba PCP. Essa configuração deve ser marcada, tá, para o serviço de produção em terceiros. Então, vamos ver na nossa base de treinamento. Vou editar aqui o serviço de tratamento térmico do parafuso XP1. Então, aqui a unidade de medida de controle desse serviço aqui é quilograma. O tipo de produto serviço de produção em terceiros, o método de suprimento comprado, ok? Empresas, ele está habilitado aqui para a empresa 01. Setores de estoque, está habilitado aqui para o retorno de terceiros e estoque em processo. Aqui na aba PCP, a minha política de suprimento está como ressuprimento sob encomenda sem consulta ao estoque. E aqui a minha configuração, olha, de serviço de industrialização em terceiros, ela está marcada. Tá? Então é importante não esquecer de marcar essa configuração serviço de industrialização em terceiros. Voltando aqui para o nosso artigo, vamos entender agora a lista de materiais. Então, a lista de materiais elas devem ser elaboradas no sistema para os itens produzidos
no terceiro que serão escriturados no registro K250. E na lista de materiais do item produzido no terceiro, adicionamos os insumos consumidos, que serão remetidos para o terceiro e que serão escriturados no registro K255, e adicionamos o serviço de produção em terceiros para compor o custo do produto produzido em terceiro. Como exemplo, podemos considerar a lista de materiais do produto PA16, parafuso XP1 com tratamento térmico, na nossa base de treinamento. Aqui nós temos uma imagem, tá, dessa lista de materiais. Vamos ver essa lista de materiais diretamente aqui na nossa base de treinamento. Então está aqui o meu item produzido em terceiro, né, o parafuso XP1 com tratamento térmico. Vou acessar aqui a lista de materiais desse produto. Tá? Então na lista de materiais do parafuso XP com tratamento térmico, tem que ter um insumo consumido, né, remetido para o terceiro, que é o parafuso XP1. E tem que ter também aqui o serviço de tratamento térmico, né, do parafuso XP1 para compor o custo. Tá? Então aqui na minha lista de materiais eu tenho aqui, olha, uma unidade do parafuso XP1 com tratamento térmico. Eu tenho aqui na lista o componente parafuso XP1, uma unidade também. Tá? Então vou remeter uma unidade do XP1 para o terceiro e vai voltar uma unidade do parafuso XP1 com tratamento térmico. E eu tenho aqui o meu serviço de tratamento térmico do parafuso XP1. A unidade de medida desse serviço é quilos, tá? Então eu compro esse serviço em quilos do meu fornecedor de tratamento térmico, e aí a quantidade necessária vai ser de 5 quilos. Né? Nesse exemplo aqui, a quantidade necessária do serviço de tratamento térmico, ela acaba sendo a quantidade equivalente ao peso, né? Ao peso do meu produto, né? Do parafuso XP1. Né? Ok, voltando aqui para o nosso artigo, na tabela a seguir apresentamos de forma objetiva as questões mais importantes relacionadas à utilização da lista de materiais na produção em terceiros e escrituração dos registros K250 e K255. Essas questões são tratadas em mais detalhes na seção registro 0210, consumo específico padronizado. Então vamos ver rapidamente aqui os principais campos da lista de materiais, como eles devem ser preenchidos no processo de produção em terceiros. Tá? Primeiramente, a perda normal. Então, a perda normal para o insumo consumido e remetido para o terceiro, é possível informar uma perda normal caso haja possibilidade de perda normal do insumo no processo de produção no terceiro, tá? Sem problemas. Serviço de produção em terceiros, não preencher esse campo para o serviço de produção em terceiros. O campo opcional, não marcar, tá, esse campo nem para o insumo consumido e remetido para o terceiro, nem para o serviço de produção em terceiros. Componentes preferenciais versus alternativos. Para o insumo consumido e remetido para o terceiro, é possível sim trabalhar com insumos preferenciais alternativos, embora não seja muito comum em processo de produção em terceiros, tá? Mas se você tiver o conceito aí de insumos interdependentes, né, que já foi apresentado aí no artigo que tratou a estruturação dos registros K230 e K235 na produção interna, você pode sim trabalhar com componentes alternativos na produção em terceiros. Para o serviço de produção em terceiros, não preencher, não faz sentido preencher. Subproduto não é comum, tá? Mas se a ordem de produção em terceiro gerar algum subproduto, é possível adicionar componentes e marcar o campo subproduto, para que se possa registrar reportes de subprodutos na ordem de produção em terceiros. Atenção, reportes de subprodutos não são escriturados no bloco K. Coproduto, nesse exemplo aqui, não marcar, tanto para o insumo consumido e remetido para o terceiro, quanto para o serviço de produção em terceiros. Tá? Você até pode gerar coprodutos, tá, na produção em terceiros, mas aí a produção em terceiros, quando gera coproduto, ela se trata de uma produção conjunta em terceiros,
e ela é escriturada nos registros K300, K301 e K302. Esses registros vão ser avaliados em outro artigo aqui na nossa central de ajuda. Tá? Esse artigo aqui a gente está avaliando a produção em terceiros sem coproduto, escriturada nos registros K250 e K255. Remete componentes para industrialização em terceiros. Atenção, então para o insumo consumido e remetido para o terceiro, esse campo tem que estar marcado. Tá? E atenção com a marcação desse campo. Para o serviço de produção em terceiros, não marcar. E recebe componente de terceiros para industrialização sob encomenda, não marcar, tanto para o insumo consumido e remetido para o terceiro, quanto para o serviço de produção em terceiros. Então vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Tá? A única questão aqui que eu acho importante mostrar é para o parafuso XP1, que é um insumo consumido e remetido para o terceiro. Tá? Ele tem que estar com esse campo aqui, olha, marcado. Remete componente para industrialização em terceiros aqui dentro do quadro configurações avançadas. Tá? Tem que estar marcado para o sistema entender, né, que esse insumo aqui ele vai ser remetido para o terceiro, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, vamos falar agora sobre os tipos de ordem. Então, o cadastro de tipo de ordem ele tem configurações importantes, né, para a estruturação dos registros do bloco K. Essas configurações foram apresentadas em detalhes em um artigo aqui na nossa central de ajuda, que está o link para esse artigo, se você quiser relembrar. E na tabela a seguir, apresentamos como o cadastro de tipo de ordem deve ser configurado para a estruturação dos registros K250 e K255 na produção em terceiros. Então, a natureza tem que selecionar a opção produção em terceiros, e o campo desconsiderar ordens com esse tipo de ordem na estruturação do bloco K não tem que ser marcado. Na nossa base de treinamento, criamos o tipo de ordem produção em terceiros. Então, vamos ver isso aqui na nossa base de treinamento. Vamos acessar lá o nosso cadastro de tipos de ordem. Vamos ver no cadastro de tipo de ordem o tipo de ordem produção em terceiros. Tá? Natureza produção em terceiros. Não marcar aqui o desconsiderar ordens com este tipo de ordem na escrituração do bloco K. Então está aqui, olha, produção em terceiros. Vou editar aqui o meu tipo de ordem. A natureza está como produção em terceiros, tá? E o campo desconsiderar ordens com esse tipo de ordem na estruturação do bloco K, ele não está marcado, ok? Então, nosso tipo de ordem está configurado conforme o padrão apresentado aí no artigo. Avançando um pouquinho mais, vamos falar sobre setores de estoque. Então, para a implantação do processo completo de produção em terceiros, é importante configurar o sistema para controlar o material de propriedade da sua empresa em poder de terceiros. Para fazer esse controle, é importante criar e configurar dois setores de estoque apresentados nas tabelas abaixo, seguindo o padrão indicado. Tá? Então, primeiramente, o setor de materiais nossos em poder de terceiros. Tá? Então, para dar mais dinamismo, vamos ver diretamente aqui na nossa base de treinamento. Tá? Então, esse setor aqui, materiais nossos em poder de terceiros, é o nome desse setor. Controle de poder de terceiros tem que estar com a opção 1 selecionada, materiais nossos em poder de terceiros. Setor de estoque em processo desmarcado, considera como saldo disponível marcado, e desconsiderar saldo em estoque desse setor para a escrituração do bloco K200 desmarcado. Vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Acessei aqui a tela de setores de estoque. A nossa escrituração ela está sendo feita na empresa 1, né? Então vamos selecionar aqui o setor de estoque materiais nossos em poder de terceiros da empresa 1, ok? Editei aqui o meu setor, ele está aqui na empresa 1, né? O nome materiais nossos em poder de terceiros. Controle de poder de terceiros está como 1, materiais nossos em poder de terceiros. Setor de estoque em processo desmarcado, considera como saldo disponível marcado, e desconsiderar saldo em estoque desse setor para a escrituração do bloco K200
desmarcado, ok? Seguindo aí o padrão que foi apresentado aqui no nosso artigo. E temos também o setor de retorno de terceiros. Tá? Esse setor é o setor que vai receber a entrada simbólica e transitória do material que retornou do terceiro, do serviço que foi faturado pelo terceiro. Tá? Então, esse setor é o campo controle de poder de terceiros. Selecionar a opção materiais nossos em nosso poder. Setor de estoque em processo desmarcado. Considera como saldo disponível marcado. Desconsiderar saldo em estoque desse setor para a escrituração do bloco K200 marcado. Ok? Vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Eu tenho aqui o setor de retorno de terceiros. Na empresa 1, controle de poder de terceiro 0, materiais em nosso poder. Tá? Quando ele já retornou, esse material já está em nosso poder novamente, certo? Setor de estoque em processo desmarcado. Considera como saldo disponível marcado, tá? Porque o sistema faz a confrontação aí desse material que retornou com o material que ainda está empenhado na ordem, tá? Então, para projeção de estoque ficar correta no sistema, é importante esse campo estar marcado. E desconsiderar saldo em estoque desse setor para a escrituração do bloco K200 marcado. Esse é o setor transitório, né? O material ele entra lá e ele já sai logo no momento seguinte. A gente vai ver isso no nosso exemplo, mas de qualquer forma é importante marcar aqui, porque não faz sentido escriturar saldo desse setor aqui no bloco K200, estoque escriturado no bloco K, ok? Beleza, então vimos aí as configurações dos nossos setores de estoque. Vamos avançar aqui para entender as configurações nos tipos de movimentação. Primeiramente, os tipos de movimentação de produção. Depois nós vamos ver os tipos de movimentação de compra da industrialização por encomenda, de remessa de material para o terceiro, de retorno do material que foi remetido para o terceiro. Tá? Então, primeiramente, os tipos de movimentação de produção. Tá? Então, primeiramente, o reporte da produção. Então, os reportes da produção são responsáveis pela escrituração do produto produzido no terceiro, no registro K250. As devoluções e estornos de reporte da produção são subtraídas dos reportes da produção para cálculo da quantidade produzida efetiva no terceiro, como abaixo. Então, a quantidade produzida no terceiro escriturada no K250 é o somatório da quantidade reportada do produto em uma data, dentro do período de apuração, e esse em uma data é importante, a gente vai ver aí nos exemplos que vão ser apresentados, porque a escrituração ela é feita por data do reconhecimento da produção no terceiro, menos o somatório da quantidade das devoluções / estornos vinculados aos reportes da produção dentro do período de apuração, ok? Então, atenção, as configurações dos tipos de movimentação de reporte da produção, devolução de reporte, estorno de reporte, já foram apresentados no artigo que tratou como escriturar o K230 e K235 na produção interna. Logo, se você já configurou os tipos de movimentação de reporte para escriturar o K230 e K235, as configurações dos tipos de movimentação para o processo de produção em terceiro já estão prontas, não há nada a fazer aqui. Se você quiser lembrar das configurações que foram feitas lá no artigo que tratou os registros K230 e K235 na produção interna, está aqui o link do artigo para você lembrar. Avançando, vamos falar sobre requisição pela produção. Então, as movimentações de requisição pela produção, elas não são escrituradas no bloco K, no processo de produção em terceiros. Tá? Então, o consumo dos insumos remetidos para o terceiro é estruturado no K255 através das movimentações de apropriação pela produção, que serão apresentadas mais à frente nesse artigo. Então, o papel das movimentações de requisição pela produção, aí na produção em terceiros, primeiro, transferir um insumo consumido que retornou do terceiro, do setor retorno de terceiros para o setor estoque em processo, e depois transferir também
o serviço de produção em terceiros do setor retorno de terceiros para o setor estoque em processo. É através dessa requisição pela produção que o produto produzido no terceiro é custeado, como sendo a soma do custo do insumo consumido remetido para o terceiro e o custo do serviço de produção em terceiros contratado. Ok? Então, quando eu requisito o insumo e o serviço, o sistema aloca esse custo para a ordem de produção em terceiros para posteriormente descarregar esse custo no produto produzido em terceiro no momento do reporte da produção. Atenção, a configuração dos tipos de movimentação de requisição pela produção, devolução de requisição, estorno de requisição, já foram apresentados no artigo que tratou como escriturar o K230 e K235 na produção interna. Logo, se você já configurou os tipos de movimentação de requisição pela produção para escriturar o K230 e K235, as configurações aqui para o processo de produção em terceiro já estão prontas. Tá? Aqui nós usamos um link, tá? Para você lembrar aqui, se você quiser lembrar das configurações, um link para o artigo que tratou a escrituração do K230 e K235 na produção interna. Avançando, vamos falar sobre a apropriação pela produção. Então, as movimentações de apropriação pela produção são responsáveis pela escrituração do insumo consumido remetido para o terceiro no registro K255. As devoluções e estornos de apropriação pela produção são subtraídas das apropriações pela produção para cálculo da quantidade consumida efetiva pelo terceiro, como abaixo. Então, a quantidade de insumo consumida pelo terceiro, escriturada no K255, é o somatório da quantidade apropriada do insumo em uma data dentro do período de apuração, menos o somatório da quantidade das devoluções / estornos vinculados às apropriações pela produção dentro do período de apuração. Ok? Atenção, aí o mesmo lembrete aí dos demais tipos de movimentação. Essa configuração dos tipos de movimentação de apropriação pela produção, ela já foi apresentada, né, no artigo que tratou como escriturar o K230 e K235 na produção interna. Logo, se você já configurou os tipos de movimentação de apropriação pela produção para escriturar o K230 e K235, as configurações dos tipos de movimentação para o processo de produção em terceiro já estão prontas. Então, aqui está o link do artigo, se você quiser lembrar, tá, como fazer essas configurações. Então, fechamos aí as configurações dos tipos de movimentação de produção. Então, na verdade, se você já configurou esses tipos de movimentação para a produção interna, já está tudo pronto aqui, né? Não há nada a fazer de novo aqui para a produção em terceiros, ok? Tipos de movimentação de compra, remessa e retorno de materiais. É importante configurar esses tipos de movimentação para você conseguir fazer o processo completo, né, de produção em terceiros, com controle do material de propriedade da sua empresa e em poder de terceiros. Tá? Inclusive esse material, né, ele tem que ser escriturado no K200, no estoque escriturado, informando que ele está em poder de terceiros, informando o terceiro que está com o poder desse material. Então vamos começar com a compra de industrialização por encomenda. Então, para dar mais dinamismo aí, nós vamos apresentar aqui a configuração junto com a apresentação na nossa base de treinamento. Então, tipo de movimentação, compra de industrialização por encomenda, natureza compras, gera contas a pagar, receber marcado, ela vai gerar uma conta a pagar, né? É a compra do serviço de industrialização por encomenda. Classificação da conta a pagar, geralmente se seleciona aqui uma classificação de serviço de industrialização por encomenda. Gera movimentações de estoque marcado. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ver na nossa base de treinamento, vou acessar lá o cadastro de
de tipos de movimentação. Vou filtrar aqui industrialização. Tá aqui o nosso tipo de movimentação, compra de industrialização por encomenda. Natureza, compra, tá? Gera contas a receber, pagar. Classificação da conta a pagar, serviço de industrialização por encomenda. Gera movimentações de estoque marcado. Voltando aqui para o nosso artigo, restringe setores de estoque marcado. Setores de estoque de entrada habilitados. Então aqui você tem que marcar os setores de estoque habilitados na compra por industrialização por encomenda, tá? Geralmente é necessário habilitar o setor retorno de terceiros, tá? Vamos ver aqui na nossa base de treinamento. Então tá aqui, olha, restringe setores de estoque marcado, setor retorno de terceiros marcado. E agora os CFOPs, né? Então CFOP padrão para operações dentro do estado, CFOP 1124, industrialização efetuada por outra empresa. CFOP padrão para operações fora do estado, CFOP 2124, industrialização efetuada por outra empresa. Tá? Então vamos ver aqui na aba fiscal, tá aqui, olha, CFOP padrão para operações dentro do estado, 1124, CFOP padrão para operações fora do estado, 2124. Ok? Ok, então terminamos de ver aí a compra de industrialização por encomenda. Vamos ver agora o tipo de movimentação, remessa de materiais nossos para industrialização por encomenda. Então a remessa dos materiais para a produção em terceiros é responsável por transferir os materiais remetidos para o terceiro do setor almoxarifado ou produto semi-acabado para o setor materiais nossos em poder de terceiros. Para fazer a remessa dos materiais para a produção em terceiros é preciso criar um tipo de movimentação seguindo o padrão apresentado a seguir. Tá? Então, tipo de movimentação: remessa de materiais nossos para industrialização por encomenda. Natureza, transferência de saída. Função na produção, nenhuma. Controle de poder de terceiros, remessa de materiais nossos para poder de terceiros. Tá? Vamos dar uma pausa aqui, vamos na nossa base de treinamento. Tá aqui, olha, remessa de materiais nossos para industrialização por encomenda. Vou editar aqui o nosso tipo de movimentação. Tá aqui, olha, a natureza, transferência, transferência de saída, função na produção nenhuma, controle de poder de terceiros, remessa de materiais nossos para terceiros. Voltando aqui para o nosso artigo, tipo de movimentação padrão para retorno de materiais nossos remetidos para terceiros. Selecionar o tipo de movimentação retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda. A criação desse tipo de movimentação será explicado mais à frente nesse artigo. Tá? Então aqui a gente só faz o link entre o tipo de movimentação de retorno, né, que vai ser responsável por retornar esses materiais que foram remetidos para o terceiro. Tá? A gente selecionou aqui, olha, o tipo de movimentação retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda, ok? Gera contas a pagar, receber, desmarcado, tá? Desmarcado. Classificação da conta a pagar aqui não faz sentido, tá? Tá errado aqui esse destaque aqui no artigo. Eu vou corrigir quando terminar aí o nosso treinamento, tá? Ele não vai gerar conta a pagar, né? Aqui é só uma remessa, né? Então não gera conta a pagar nem conta a receber, ok? Então selecione aqui, fica desabilitado esse campo. Vou excluir aqui dessa tabela aqui esse campo. Gera movimentações de estoque marcado, tá? Então tá aqui, olha, gera movimentações de estoque marcado. Preenchimento do valor unitário do item
do documento, tá? Geralmente recomendamos selecionar a opção sugerir custo médio do produto ou forçar custo médio do produto, tá? É esse campinho aqui que nós estamos falando. Então aqui na nossa base de treinamento está selecionado forçar custo médio do produto. Você poderia também colocar aqui como sugerir custo médio do produto, tá? São as duas opções recomendadas, tá? O que é isso aqui? Quando eu seleciono essa opção aqui, forçar custo médio do produto, quando eu gerar o documento de remessa de materiais para industrialização por encomenda para o meu fornecedor, o sistema ele já vai criar esses itens do documento, né, com os materiais que vão ser remetidos para o fornecedor, preenchendo o valor unitário, tá, do item do documento com o custo médio do produto naquele momento em que eu estou fazendo a remessa, tá? Então forçar, o sistema preenche e desabilita o campo, sugerir ele preenche, mas deixa o campo habilitado se você quiser mudar. Também há a possibilidade dele forçar o custo de reposição, não é muito comum usar, mas pode usar. E há a possibilidade dele sugerir o custo de reposição do produto também, no momento da criação aí do documento de saída de remessa de materiais. Ok? Voltando para o nosso artigo, restringe setores de estoque marcado, setores de estoque de saída habilitados. Então, geralmente habilitar o setor almoxarifado ou produtos semi-acabados, vai depender aí se o material que eu estou remetendo é uma matéria-prima, uma embalagem, um produto semi-acabado. E setores de estoque de entrada, habilitar materiais nossos em poder de terceiros, tá? Então vamos ver aqui. Então estoque, olha, restringe setores de estoque habilitado. Setores de saída habilitados, aqui eu habilitei o almoxarifado, né? O meu item que vai ser remetido para o fornecedor é uma matéria-prima que é comprada e dá entrada no almoxarifado. E setores de estoque de entrada habilitados, tá aqui, olha, materiais nossos em poder de terceiros, ok? Por fim, os CFOPs, tá? Então o CFOP para dentro do estado é 5.901, remessa para industrialização por encomenda, e o CFOP para fora do estado 6.901, remessa para industrialização por encomenda. Então vamos ver aqui. Fiscal, CFOP padrão para operações dentro do estado 5.901, CFOP padrão para operações fora do estado 6.901. Ok, pessoal? Então com isso cobrimos aí todas as configurações apresentadas aqui no artigo para remessa do material para o meu fornecedor. Agora vamos falar sobre o retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda. Então o retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda é responsável por transferir os materiais que retornaram do terceiro, do setor materiais nossos em poder de terceiros, para o setor retorno de terceiros. Para fazer o retorno de materiais na produção em terceiros é preciso criar um tipo de movimentação seguindo o padrão apresentado a seguir. Tá? Então, tipo de movimentação: retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda, natureza, transferência de entrada, função na produção, selecionar a opção nenhuma, controle de poder de terceiros, selecionar a opção retorno de materiais nossos remetidos para terceiros. Vamos ver aqui na nossa base de treinamento, está aqui, olha, retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda. Vou editar aqui o tipo de movimentação, transferência, né, natureza, transferência de entrada, função na produção nenhuma, controle de poder de terceiros, retorno de materiais nossos remetidos para terceiro, ok? Gera contas a receber, pagar desmarcado, tá? Desmarcado, porque aqui é meramente o retorno, tá? Simbólico do material, isso não gera conta a pagar.
gera movimentações de estoque marcado, tá? Porque esse material que retornou ele vai fazer uma entrada simbólica e transitória no setor retorno de terceiros, restringe setores de estoque marcado, tá? Setores de estoque de saída habilitados, materiais nossos em poder de terceiros, setores de estoque de entrada habilitados, retorno de terceiros. Então vamos ver aqui a restrição dos setores de estoque. Então está aqui, olha, restringe setores de estoque marcado, setores de estoque de saída habilitados, materiais nossos em poder de terceiros, setores de estoque de entrada habilitados, retorno de terceiros, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, por fim, vamos falar aí do CFOP. Então, o CFOP padrão para operações dentro do Estado é o 1902, retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. CFOP padrão para operações fora do Estado, 2902, retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda. Vamos aqui na nossa base de treinamento, na aba fiscal, está aqui, olha, CFOP padrão para operações dentro do Estado é 1902, CFOP padrão para operações fora do Estado 2902, ok? Então com isso cobrimos aí todas as configurações desse tipo de movimentação de retorno de materiais nossos remetidos para o terceiro. E aí por fim temos três configurações gerais aqui que são importantes serem definidas para o processo todo de produção em terceiros ele funcionar redondo aí. No momento em que eu fizer o documento de entrada, eu vou conseguir movimentar as ordens de produção em terceiros com um único clique. Para isso funcionar, é importante que essas configurações gerais estejam preenchidas, tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre o tipo de movimentação padrão para requisição de materiais na ordem de produção em terceiros. Então, vou aqui na nossa configuração geral, vou dar um Ctrl F aqui para achar essa configuração na nossa configuração geral, tá? Aqui eu vou selecionar o tipo de movimentação e requisição pela produção. Espera aí, eu não copiei aqui, deixa eu copiar. Achei aqui, olha, tipo de movimentação padrão para requisição de materiais na ordem de produção em terceiros, requisição pela produção, tá? Tipo de movimentação padrão para reporte da produção na ordem de produção em terceiros, tá logo abaixo aqui, tá? Marcar como reporte da produção, ok? São os mesmos tipos de movimentação utilizados na produção interna, tá? Não tem nenhum mistério aqui. E por fim temos uma última configuração aqui, olha, tipo de movimentação padrão para remessa de materiais nossos para a produção em terceiros. Esse tipo de movimentação aqui ele é utilizado quando eu gero o documento de saída de remessa de materiais para o terceiro a partir da ordem de produção em terceiros. Então tá aqui, olha, seleciona aqui, olha, remessa de materiais nossos para industrialização por encomenda, ok? Beleza, então com isso nós cobrimos aí todas as configurações para o processo de produção em terceiros. É um processo de configuração extenso, é um processo relativamente complexo aí de configurar, mas uma vez configurado, o processo flui bem, de forma padronizada e com agilidade.